Estreou um dos filmes mais esperados do ano pra quem é fã de cinemão, casca grossa mesmo. Sétima arte, Assassino da Lua das Flores, pô, veio prometendo ser um clássico imediato, né? Que é um dos maiores diretores da história do cinema, uma história real, um drama épico, um elenco, porra, elenco pesadaço. Mas e aí, vale a pena? Isso tudo funciona? A resposta pode te surpreender agora que eu vou te trazer, ok? Vem que eu vou mandar sincerão, vamos lá. Ernesto Peter aqui! Galera, manda mais um empurrão pra gente no IBEST, estamos na última fase. Você colocou a gente aqui agora, você colocou a gente em 6 finais. Peter, mas eu já voltei, não tem problema, zerou tudo, agora é ir ou sair, não tem mais jeito. Estamos em top 3 nas 6 categorias aqui embaixo, porque você colocou a gente. É só um votinho, já deixei pronto aqui embaixo, eu tô olhando ali, ó. Você só precisa clicar e confirmar lá do outro lado, você vai ajudar, você não tem noção como agora é importante o teu voto. E olha, só agradecimento por tudo, porque você já faz muito pelo canal, você já colocou a gente aqui, então essa última força, galera, pode causar uma festa gigantesca em toda a nossa trajetória, em tudo que a gente faz aqui pra divertir vocês, pra trazer alegria pra vocês todos os dias. Obrigado pelo teu voto. Bom, pra quem acompanha os lançamentos de cinema no geral, já deve estar ligado num dos principais títulos de 2023. Principais títulos, ok? O filme Assassino da Lua das Flores. Olha esses ingredientes, vamos jogar no caldeirão agora esses ingredientes? Vamos lá. Porra, ele é dirigido pelo Martin Scorsese. Pode nem saber quem é o cara, mas porra, já ouvi esse nome, né? Ele é o diretor do Lobo de Wall Street, porra, diretor de A Taxi Drive, Gangue de Nova York, Os Infiltrados, só filmaço, o Aviador, Ilha do Medo foi, porra, eu li o livro primeiro, nossa, cara, só filmaço. E vários outros filmaços também que, pô, são praticamente unânimes na história do cinema, ou seja, é um cara que, quando ele escolhe pra fazer um filme, ele sabe, porra, esse filme vai ser bom. Ele escolheu um filme bom, entende? Então é muito difícil ter um filme ruim. Eu não conheço filme ruim na carreira do cara. Fora esses protagonistas de Assassino da Lua das Flores, são nada menos que as figurinhas carimbadas que o Martin Scorsese gosta de trabalhar. Ele sempre trabalha com esses caras, sempre, né? Escolhe sempre os melhores, né? Tipo, o classe A, o esquadrão top 1 lá de ator. Robert De Niro e Leonardo DiCaprio. Ele gosta muito de trabalhar com esses atores, a gente sabe, né? Os caras são, pô, super premiados, né? E pra cereja do bolo, o filme é inspirado em fatos reais. Você deve ter visto no trailer, né? Ele conta a história real do massacre que aconteceu na nação Osage, nos Estados Unidos, na década de 1920. Foi um esquema perverso pra roubar as terras desse povo indígena, que eram cheios de petróleo, né? E esse caso aí que deu origem do FBI. Tem tudo pra ser bom, né? Mas prometeu uma coisa, cumprir, você sabe que não é outros 500. Eu vou compartilhar minha experiência agora sem spoiler, fica tranquilo. Vamos lá, Assassino da Lua das Flores, ele nem tinha chegado nos cinemas e já era favorito pro Oscar do ano que vem. Por quê? Porque esses ingredientes, por mais que você fale, esses ingredientes não garantem filmaço, beleza, mas eles garantem fórmula pra ganhar Oscar. Pode perceber, história real, Martin Scorsese, Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, é geralmente Oscar, entende? Então já tava antecipando o Oscar. Esse filme veio sendo exibido nos principais festivais de cinema do mundo todo. Tava sendo ovacionado. Os críticos dizendo que era uma obra-prima. O Scorsese sendo Scorsese mais uma vez. Então o hype pro filme era gigantesco. Sétima arte, entende? Ainda mais agora nesse furdúncio que tá blockbuster de super-herói, o pessoal falando, porra, não, tá precisando voltar filme sétima arte. Então, pô, aí veio o Oppenheimer, né? Que, pô, explodiu pra caramba, e agora chegou esse. Eu fui ver com a expectativa alta, né? Até porque todos os ingredientes estavam ali. Uma história de crime, investigação, personagens com intenções sinistras. Eu curto filmes de drama. Aliás, os meus principais filmes, tá no meu top 5, tudo drama. Eu gosto de histórias baseadas em fatos reais pra caramba. Eu sou fã do Scorsese, sou fã do Leonardo DiCaprio, pô, do Robert De Niro, então. Conheci ele vendo Franco Atirador, filmaço. E pra começar de um jeito otimista, o filme trouxe figurinos incríveis. Um cenário, porra, maravilhoso, uma trilha sonora absurda, top demais, imagens de alto nível, como era de se esperar. Mas preste atenção, eu tô falando de coisas estéticas, beleza, né? Mas a gente sabe que para um filme funcionar, tem mais coisa além disso. E aí que começa a complicar. Assassino da Lua das Flores tem praticamente 3 horas e meia de duração, vai vendo. Tudo bem, quem conhece outros filmes de Scorsese tá acostumado com certos filmes de duração enorme, né? A gente tá acostumado. Só que tem um detalhe, o objetivo desse filme não são os resultados. O que importa é a jornada, em como o enredo se desenrola. Mas o filme faz isso sem pressa nenhuma e sem apresentar grandes reviravoltas. E eu fico triste de falar isso, galera, mas esse filme poderia ter tido fácil 1h30. 1h e pouco ali, daria o mesmo recado que fez em 3 horas e meia. Na boa. Galera, me deu vontade de dormir. Aí eu me esforcei pra ficar acordado. Eu tô passando a minha opinião. Pedro, você não é crítico. Cara, não me xinga.
Eu só tô falando o que eu senti, ok, cara? Se você quer uma opinião de crítico, pô, tem vários outros canais aí que os caras são fera pra caramba, ok? No fim das contas, eu percebi que não faria diferença nenhuma se eu tivesse dormido. Eu ia entender a história do mesmo jeito se eu tivesse pescado ali meia hora ali no escurinho do cinema. Pensa num filme lento. Pensa num filme lento. E pra minha surpresa, o personagem do Leonardo DiCaprio é mediano. O personagem até tem alguns momentos de dilema moral, né? Isso é intrigante até certo ponto. Mas a gente não consegue se apegar a ele. Nem pra odiar ele, sabe? É um personagem morno. E a maioria dos personagens é assim também, morno. Por mais que a história tente conduzir a gente pra escolher um lado, sentir pena e tal, sabe, sentir revolta, vivenciar a história, na real a gente não consegue amar ninguém, não consegue se surpreender, não consegue ficar nem preso e esquecer que é um filme, não dá. O Robert De Niro, por exemplo, pô, que é um ator que, cara, tipo, eu realmente sou fã, gosto da trajetória do cara. É sempre, pô, um monumento atuando ele, né? Mas esse filme não tem força suficiente pra fazer ele brilhar. Outra protagonista é a Lily Gladstone. E por mais que ela esteja em cenas extremamente dramáticas, a gente também não consegue se envolver o suficiente pra ficar ali com ela por completo. Não tem interação. E em nenhum desses casos eu tô falando que a falha é dos atores. Presta atenção. A falha é do roteiro e do próprio ritmo do filme. Aí sim. Porque muita gente pode achar, porra, Pedro tá falando mal de ator. Não, porra, o ator tá fazendo o papel dele. É igual no Mob falar mal do Jared Leto. Pô, o cara atuou bem. Só que o roteiro não entregou, entende? Então é isso que impede a gente se jogar na história. Pra não ser injusto, o comecinho do filme parece empolgante, ok? Tem cheirinho de filmaço. A trilha sonora, as imagens, tudo tem bastante energia. Mas depois da introdução, o ritmo, porra, tem uma queda brusca. E a partir daí, eu não me senti mais dentro do filme. Ainda tinha mais 3 horas pela frente. Consegue imaginar isso? Assassino da Lua das Flores é totalmente sem ritmo. Não tem fluidez na ação. Os momentos empolgantes são muito rápidos. Tem muitas cenas introspectivas. Eu vou te dizer, ó, presta atenção. Na minha sessão, tinha gente saindo da sala de cinema no meio do filme. Eu nunca imaginei que eu ia ver gente desistir no meio do filme do Scorsese. Eu fiquei até o fim, mas o final foi totalmente anticlimático. Aí você imagina, pô, um filme arrastado, com a história que não se desenvolve bem, juntando isso com um cansaço depois de tanto tempo insistindo em ficar na história ali, o que bate é quase um arrependimento. Mesmo assim, se olhar pela internet, só tem gente derramando elogios pra esse filme, né, pra Assassino da Lua das Flores. Aí eu me pergunto, eu vi o mesmo filme que essa galera? Pô, galera, eu realmente me pergunto isso. Ou as pessoas estão com medo de não gostar por causa do tamanho do nome, da importância dos Scorsese. Caramba, Scorsese é igual o vestido transparente do rei, lembra dessa história? Porra, eu consigo ver. Só os inteligentes veem, né? Será que os caras estão com medo de falar mal da reputação do De Niro, do DiCaprio, né? Porque, pô, falar mal desse filme, já, aí, o cara é mais velho, você vai falar bem de filme de herói. Não, pô. Oppenheimer, pra mim, é um filmaço, aço. Melhor que vários filmes de super-herói, tipo, vários. Se não de todos. Eu adorei, entende? Porra, vários outros. Enfim, não preciso me esclarecer todos isso aqui. Às vezes eu fico pensando isso. E eu fiquei pensando, será que era justo eu não ter gostado? Afinal de contas, é muita gente importante e competente envolvida nesse filme. Mas eu não posso me render às ideias de fora. Eu tenho que falar o que eu realmente senti, ok? Eu tenho que ser honesto. E no fim das contas, grandes nomes ou uma técnica boa pra caramba não são o suficiente pra sustentar o filme. Pra vocês terem ideia, eu fui dar uma olhadinha no Rotten Tomatoes. Tudo bem, a gente sabe que é problemático, eu sei disso, né? Que tem muita crítica comprada e tal. Eu nem tento falar mais desse termômetro aqui. Mas hoje faz sentido mostrar o Rotten Tomatoes porque tem a ver com isso que eu tô falando. A fama do diretor e dos atores principais. As avaliações do Rotten estão nas alturas. Tá agora, 92% dos críticos e 85% pro público. Já o IMDb, que é um termômetro mais confiável, tá um pouquinho mais baixo, 8.2 de 10. Mas ainda é uma nota bem alta, né? Aí eu me pergunto, será que as pessoas estão gostando realmente? Ou essa aprovação tão alta está acontecendo por causa da reputação dos envolvidos? Porque, verdade seja dita, é quase um pecado você falar mal do Scorsese. É verdade, quase um pecado. É quase um atestado de burrice. Eu sou burro, eu devo ser. Afinal de contas, pô, o Scorsese é um gênio do cinema. Só que eu não tenho medo de tomar um rótulo desse ou de ir contra a maré. Eu sou sempre sincero aqui com vocês, não vai ser hoje que isso vai mudar. Então, pra mim, Assassino da Lua das Flores é realmente um filme tecnicamente grandioso, mas a experiência foi um tédio pra mim. E o problema não é o filme ser longo. A gente viu recentemente o Oppenheimer e foi massa, como eu falei, né? É longo. O lance é que a história tem que envolver a gente e se desenvolver entregando o mínimo. Assassino da Lua das Flores tinha todos os ingredientes pra fazer isso. Mas aí na hora da execução não passou de um filme lento que desperdiçou a ação e as mensagens importantes, infelizmente.
Galera, presta atenção, isso aqui é opinião, ok? Eu não sou crítico, eu não estudei pra ser crítico de cinema. Isso é uma opinião, o meu trabalho é aqui realmente dizer o que eu achei. Como se eu estivesse me encontrando na rua e dando minha opinião, ok? Fique completamente à vontade de comentar a tua opinião aqui, se você tá no hype ou não pra ver esse filme. E se puder, dá um votinho pra gente no IBEST, vai ajudar demais a gente. Deixei o link aqui embaixo. Você, ó, você é grande demais, você não tem noção como você ajuda a gente. Toca aqui agora, se inscreve no canal. A tua inscrição é o motor da casa. Sem inscrição, para tudo. A turbina para. Quebra a turbina 1, turbina 2, você precisa estar inscrito com o sininho. Aí sim o trabalho continua. Valeu, galera. Fui!